Meus irmãos, boa noite, paz do Senhor, amém? Deus abençoe você, sua casa, sua família. Abra, por favor, a sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 40, versículos de número 28 a 31. Isaías 40, 28 a 31. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te louvamos e te agradecemos, porque o Senhor é a nossa força, o Senhor é o nosso ânimo, o Senhor é aquele que cuida de cada um que aqui está e de todos que estão na face da terra, aqueles que te servem. Fala conosco, Senhor, dá a tua palavra a direção daquilo que o Senhor já nos deu, que nós tenhamos o entendimento que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Guarda a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, e que o teu nome seja glorificado. Assim eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode sentar quem está de pé. Só dando assim uma pincelada no que esse texto está falando. Isaías capítulo 40 fala sobre o exílio de Israel, quando o povo de Israel estava preso. E eles foram presos não porque Deus tirou a mão, que Deus falou, não, eu vou castigar vocês porque hoje eu não acordei legal. Não. Israel estava numa condição de desobediência. E todas as vezes que você ler na Bíblia e vê que Israel sofreu um ataque, sofreu uma derrota, tudo isso é devido a algo comprometedor que eles tinham. Então eles ofereciam ofertas, incensos a deuses estranhos. E Deus se ausentava deles, e por ele, o Senhor, se ausentar, os inimigos tinham força para prendê-los, levá-los cativos e muitas das vezes matá-los. E o texto, durante esse capítulo 40, esse contexto fala que eles estavam assim bem distante da terra natal, como se fosse alguém que está morando no Paraná, mas a sua terra natal é o Piauí. Então assim, mais ou menos, distâncias como essa. E eles estavam assim, pedindo a vontade, assim, eles tinham uma vontade, ou melhor dizendo, de voltarem para as suas casas. Mas no capítulo 40, os versículos primeiros, você vai observar que o Senhor vem falando, consolai, põe primeiro, Mateus, versículo 1. O texto começa dizendo, olha, consolai, consolai meu povo, diz o vosso Deus. 2. Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhes de que já é vindo o tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Então, Israel estava preso, cansado. Israel estava cativo por causa do quê? Da milícia e a iniquidade. Então eles cometiam pecados de forma voluntária, intencional. E esse capítulo destaca a grandeza e a sabedoria de Deus. E isso fala sobre o cuidado de Deus. Deus falou assim, ó, tudo que vocês fizeram, tudo que vocês praticaram, vocês receberam em dobro das minhas mãos por causa dos vossos pecados. Então tudo que Israel havia cometido, Deus
os puniu, Deus os corrigiu, dando a eles em dobro do que eles fizeram contra Deus. E por causa disso eles ficaram constrangidos, consternados, saudosos de suas terras. E voltar à terra é voltar às práticas, estar nos costumes, cultuar ao Deus vivo. Então, enquanto eles estavam longe, estavam nas suas iniquidades, nas suas milícias, nas suas malignidades, servindo e satisfazendo os desejos de suas carnes. E agora eles foram punidos de forma assim dobrada, e agora eles resolvem voltar. E quando eles resolvem voltar, Deus fala assim: a iniquidade de vocês foram perdoadas, e eu quero que vocês voltem, eu vou consolar você. E aí, o texto que nós lemos, versículo 28 a 31, fala sobre uma renovação. Fala sobre de situações daqueles que confiam no Senhor, daqueles que têm a esperança, daqueles que creem que Deus pode fazer. Esse texto de 28 a 31 é uma mensagem de encorajamento e de confiança em Deus, onde ele fala: eu trarei o vigor, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Você tem que entender o que o Espírito de Deus está falando para mim e para você nesta noite. E ele está dizendo: hoje eu tenho um novo tempo para trazer sobre a sua vida. E aí ele fala desses 3 versículos, de 28 a 30, o que está dentro do sentimento de Deus para conosco. A primeira coisa que nós vemos do capítulo 40, do versículos de 28 a 31, fala a expressão esperar no Senhor. O versículo começa dizendo: mas os que esperam no Senhor. É um dos versículos mais conhecidos e mais amados que a Bíblia fala e nos traz como esperança. E eu quero declarar sobre a tua vida, aleluias, você precisa entender: aqueles que esperam é aqueles que confiam 100% a sua confiança em Deus, sabendo que Ele é fiel e cumprirá as suas promessas. Amém? Amém, irmãos? Vocês estão aqui, irmão? Está tudo bem aí? Tudo certo? Então, vou dar um exemplo para vocês. Quando nós pagamos o nosso aluguel, quando nós pagamos as nossas despesas da igreja, eu consigo descansar pelo menos uma semana assim, das preocupações. Mas aí vira o mês e vem aquela preocupação: Senhor, a tua casa, Senhor, a tua casa. Irmão, se eu pudesse, eu trabalharia 24 horas para suprir as necessidades da igreja. Mas eu não consigo, porque eu tenho vida, tenho casa, tenho contas, eu tenho serviços, está chegando os novos serviços, e aí Deus está abrindo as portas, as coisas estão acontecendo, né? Mas se eu pudesse, e aí aquele que espera, então eu aguardo em Deus. Eu sei que nós vamos todos os meses subirmos no altar e dizer: o nosso Deus é fiel e Ele é poderoso, porque nós esperamos e Ele nos alcançou com a sua misericórdia. Então é mais ou menos como isso, como as suas contas do mês, a sua luz, a sua água, as despesas, aquelas coisas inesperadas que vêm, acontecem, e que você fala: e agora, como é que vai ser, como vai acontecer? E o Senhor está falando: aquele que espera em mim, renovarão a sua força, caminhará e não se cansará, correrá e não se fadigará. Você pode acreditar nisso? Você tem essa promessa, essa verdade sobre a tua vida? Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. A segunda coisa que nós vemos aqui é: esperar no Senhor implica em nós mantermos uma esperança firme e contínua, mesmo diante das grandes e das mais adversas dificuldades. Novamente o contexto,
O estudo bíblico diz, é uma expressão de confiança que Deus é soberano e bondoso na sua vida. Repita comigo, fala, Deus é soberano e bondoso com a minha vida. Aleluias, amém? Diga assim, os caminhos de Deus na minha vida são perfeitos. Amém, aleluias. Olha o que diz lá, Salmo 27, 14. Olha o que diz lá, o Salmo 27, 14. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Aleluia. Levante a sua mão, diga assim, tristeza. Irmão, fala comigo, tristeza, angústia, preocupação, problemas, doenças, todo tipo de enfermidade. Diga assim, eu esperarei no Senhor. Eu terei bom ânimo, diga, e fala, eu vou fortificar o meu coração, amém? Por quê? Porque aquele que espera no Senhor renovará a sua força. Você precisa entender isso. Essa é a diferença daqueles que servem a Deus. Essa espera que nós chamamos de, muitas vezes eu chamo de espera ativa, envolve oração, busca contínua de direção divina e perseverança na fé. Então esperar no Senhor é uma confiança manifesta em ações. Não é esperar e confiar e nada, não. Eu estou confiando orando, eu estou confiando jejuando, eu estou confiando clamando, eu estou confiando acreditando de que amanhã o Senhor estenderá o seu braço forte para me abençoar. E quando esperamos em Deus, esperamos declarando a nossa dependência. Declare sempre a sua dependência e a sua vontade na sua vida. E declare também sempre, o plano de Deus em minha vida é perfeito, em nome de Jesus. Você precisa ter este devocional diário, dizendo nem que você não ore em nada, mas que você declare esta palavra: eu esperarei no Senhor confiadamente, eu creio no meu Deus e a sua vontade, ela será plena e perfeita na minha vida, sempre, todos os dias, declare isso, aleluia. Você precisa entender, como eu já disse um dia, Deus não cabe dentro da nossa realidade. Deus é muito maior que o tamanho da minha tenda, da sua tenda. Deus é muito maior que a minha e a tua visão, muito maior que os nossos pensamentos. Deus está acima de qualquer luta, de problema, Ele é soberano. Quando você pega a sua vida e começa a projetar na soberania de Deus, quando você começa a pegar a sua vida e projetar a sua vida na força de Deus, na esperança que está em Deus, no entendimento que está em Deus, aleluia, no ver, no visualizar de todas as coisas que pertencem a Deus, você vai observar que todas as coisas ao seu redor cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor, aleluia. Você tem que entender, a carne diz, você está passando por isso e por aquilo, mas quando nós temos a mente de Cristo, quando nós temos o entendimento de Deus, nós estamos entendendo, está me levando para um novo tempo, está me empurrando para uma nova condição, está me levando para um novo nível de amadurecimento, está me fazendo entender que nada disso eu estou apegado. Deus está me fazendo entender que tudo isso é o que estava retendo a minha vida, e agora eu preciso caminhar, eu preciso renovar as minhas forças, aleluia. Então acredite aquilo que a terceira parte espera, aleluia. Segundo, confia. Terceiro, renova a tua força. É nos momentos
momentos nossos de fraqueza, de cansaço e desânimo, que Deus agora nos oferece a renovação espiritual e emocional, porque enquanto eu seguro no pulso, enquanto você segura no braço, Deus não interfere. Mas no dia que você fala, acabaram as minhas forças, acabaram os meus entendimentos, acabaram aquilo que eu poderia viver, aí é onde Deus entra na história e começa a fazer aquilo que você não imagina. E você precisa entender esta renovação que o Senhor está dizendo para você em Isaías 40:31, é um reabastecimento físico, é um fortalecimento profundo e espiritual, aleluia, é um entendimento de superação para as dificuldades que nós vamos enfrentar ainda esse ano. Deus está dizendo, aleluia, eleva os teus olhos para os montes, porque lá está chegando o socorro meu para a tua vida. Oh, aleluia. Mas por que eu fico assim no meio de tanta luta? Para você entender a sua insignificância, que eu e você, nós somos um caco, nós somos um barro, e qualquer coisinha nos tira do sério. Mas quando nós esperamos no Senhor, aleluia, nós somos, aleluia, fortalecidos, nós temos força onde nós não temos, nós temos alegria onde não tínhamos, nós temos esperança onde não achava. Por quê? Porque quem está em Deus, aleluia, tem uma perspectiva diferente. Lá em 2 Coríntios 12:9 diz assim a seguinte expressão: então ele disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Então nós precisamos entender, o nosso evangelho, ou evangelho, melhor dizendo, que o Senhor está nos ensinando na Bíblia, não é o evangelho para super-homens, mas é um evangelho para aqueles que dependem e não dão um passo à frente, se Deus não nos der a direção. E quando nós entendemos isso, eu estava lendo agora à tarde, lá em casa e aqui na igreja, Salomão, com toda a sua sabedoria e entendimento, ele foi um homem que Deus mais enriqueceu de sua época, mas ele foi um homem que mais se corrompeu também na sua época. Davi era um homem segundo o coração de Deus, que quando deixou a sua carne falar, ele cometeu erros que, ao ponto da espada nunca mais sair de dentro da sua casa. Mas Davi, ele era um homem, como a Bíblia fala, que ele era segundo o coração de Deus, porque Davi tinha duas coisas que você precisa ter na tua vida. Você precisa ter primeiro a arca. A arca é a presença de Deus. Se você não tiver a presença de Deus, você não vai entender o que está acontecendo, nada na tua vida, no mundo e com a igreja de Cristo na face da terra. E a segunda coisa, Davi, ele tinha Natã. Davi, ele tinha alguém para exortar. Davi tinha alguém para dar direção, dar destino à vida dele. Nós não podemos ficar sem a presença e sem a palavra. A palavra exorta, a palavra santifica, a palavra lava, a palavra fere e a palavra cura, porque lá Isaías diz, eu criei o ferreiro, mas eu também criei o bálsamo para trazer a cura. Então você precisa, eu preciso, nós precisamos entender que cada dia de vergonha nós teremos dupla honra em nome de Jesus. Por que eu digo isso? Porque nós esperamos no Senhor e a nossa esperança não é passiva, a nossa esperança ela é ativa. Como assim? Como eu disse, para encerrar, eu espero orando, eu espero confiando, eu espero crendo, a contrário de qualquer notícia que está chegando, porque eu sei, Provérbios 23:18, deveras haverá bom futuro do Senhor para a tua vida, para a nossa vida em nome de Jesus, amém? E eu trago nesta noite, essa palavra de esperança, de entendimento para nós. Isaías 40 diz lá essas três coisas, do versículo 28 a 31, aprenda a esperar,
aprenda a renovar, aprenda a se envolver com as coisas espirituais de Deus. E quando você entende isso, aleluia, você começa a ter, em entender, melhor dizendo, o que é a soberania e aonde Ele quer te levar, em nome de Jesus Cristo. Amém? Amém, irmãos? Em nome de Jesus. Deus nos acerta até nos erros que nós cometemos. Deus sempre endireita as nossas veredas, até no momento de uma precipitação que você teve, eu tive e nós já tivemos. Deus sempre tem, porque Ele não abre mão daquilo que é uma palavra e uma promessa para a nossa vida. Mas eu errei, sim, mas você amadureceu mais com esse erro. Em nome de Jesus, então aprenda a erguer a sua cabeça e a entender que quem espera no Senhor, a sua força será renovada, caminhará, não cansará, correrá e não se fadigará, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe com esta palavra nesta noite, e que você aprenda a esperar. Irmãos, estou com 53 anos, existem promessas que até hoje eu estou esperando, quando eu recebi com 18 anos, mas já tive muita promessa que se cumpriu, e no dia que cumpre, a gente fica igual Caleb. Quando a gente pega, recebe a promessa na mão, a gente nem lembra dos anos que passaram, a gente nem lembra dos dias de choro e de sangue que correu do nosso corpo, não, a gente só agradece a Deus, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Vamos ficar de pé, eu quero orar pela sua vida, em nome de Jesus Cristo. Aqueles dias que você menos quis vir à igreja e você veio, foram dias determinantes para te dar força, para eu e você passarmos os momentos difíceis que nós já vivemos ainda esse ano e nos anos que já passaram. Os dias que você tem mais existência de servir a Deus, mais existência de vir à casa de Deus, mais existência de orar, mais existência de jejuar, mesmo assim você faz. Aquilo foi uma gota da misericórdia, da graça de Deus, que quando chegou o dia mau, você teve força para superar. Amém? E que você tenha isso no teu espírito. Pai, eu quero orar, agradeça a Deus nesta noite, e fala para Ele que você vai esperar confiando e orando. Fala para Deus que você vai esperar confiando e adorando. Fala para Deus que você vai esperar e confiar, jejuando, crendo, orando, entregando a Deus o louvor devido. Entrega agora, abra essa boca, entrega a Deus o louvor devido, agradeça, fala para Deus que mesmo você não entendendo, Ele te segurou pelas mãos, mesmo você, aleluia, reclamando e até murmurando, Ele foi fiel e não deixou mal pior vir e acontecer. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, a tua palavra fala: quem conhecerá a mente de Cristo? Ninguém conhece a tua mente, ninguém conhece, esquadrinha os teus pensamentos, mas o Senhor é o Deus que conhece e esquadrinha os nossos corações e os nossos pensamentos. Então o Senhor, a despeito do que está no nosso coração, no nosso entendimento, na nossa mente, no nosso pensamento, tenha misericórdia, Deus, e faça nós, a Deus, acender a esperança, a chama da esperança, a chama daqueles que confiam. Nós não servimos um Deus qualquer, nós servimos um Deus imutável, um Deus que não tem sombra de variação, um Deus que não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, um Deus que não para dar explicações do que está fazendo, mas um Deus que, aleluia, governa na sua soberania, é aquele que tem poder para falar: mar, acalma-te, vento, cala-te.
é aquele que tem, aleluia, autoridade sobre todas as coisas, e os grandes, os reis, aleluia, o seu coração, os corações estão nas mãos do nosso Rei, do nosso Deus. Oh, a Ti, Senhor, confiar é entender que a Ti pertence o sim e o amém. Deus, em nome de Jesus, não é no, aleluia, no explodir, não é do se manifestar, mas muitas vezes é do entendimento, informação, aleluia, espiritual. A informação da Tua palavra é autoridade, é poder contra as obras do mal. Então, Senhor, quando a Tua palavra fala, espera em mim, aleluia, que eu renovarei as forças. Nós estamos entendendo, aleluia, que nós submetemos a Ti, resistimos ao inimigo e ele fugirá de nós, aleluia. Pai, em nome de Jesus, eu oro pela igreja, eu oro, Deus, pelas vidas, eu oro pelo bairro, eu oro pelo prédio, eu oro pelos vizinhos, oh, aleluia, 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 de nós estarmos aqui. Mostra a Tua soberania, mostra quem manda mais, mostra quem governa mais, mostra quem decide mais, mostra quem, aleluia, quem estabelece os limites, oh, aleluia, se nós estamos vivos, se nós estamos, aleluia, na Tua presença, mostra quem é o Deus que cuida, mostra quem é o dono, mostra quem é, aleluia, quem tem autoridade sobre nós, oh, aleluia, aleluia, na casa, no alimento, na saúde, na vida, aleluia, mostra que o Senhor governa, mostra, aleluia, oh, não falta pão, está mostrando que o Senhor governa, não falta cama, está mostrando que o Senhor está cuidando, oh, aleluia. Então por isso nós esperamos em Ti, esperamos porque a força será renovada, aleluia, esperamos em Ti, porque a resposta nunca chegará tarde, chegará no momento, aleluia, da nossa maturidade, de ouvirmos e entendermos. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, repreenda o mal da ansiedade, o mal da precipitação, o mal da incredulidade. Oh, Deus, visita os corações que foram vítimas de setas da inflamação, setas da calúnia, setas da, aleluia, da fofoca, oh, que geram desânimo, geram descontentamento, que gera conveniência. Não, tira tudo isso e traga paz que excede todo entendimento, paz que estabelece o Teu governo. Oh, aleluia, o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, Senhor, eu oro nesta hora, eu declaro, Senhor, governa mesmo, aleluia, oh, aleluia. Se estamos vivos, de pé falando, se a igreja está aberta, aleluia, a live está funcionando, é porque é um Deus que governa, oh, aleluia, 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 é um Deus, e esse Deus é o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Eu agradeço a Ti, Senhor, por esta palavra, agradeço a Ti por esse dia de estarmos na Tua casa. Eu agradeço por toda a providência que o Senhor já nos deu e as que o Senhor ainda nos dará. Guarda-nos, livra-nos de todo mal. Assim eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quem crê, diga amém em nome de Jesus. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Amém? Louvado seja Deus. A intercessão pode voltar para o seu lugar. Em nome de Jesus. Deixa eu só procurar um negócio aqui. Em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe nesta hora e que você viva aquilo que o Senhor tem sobre a tua casa, sobre a tua vida, do mais perfeito e excelente. Em nome de Jesus, amém? Pegue esse envelope que está na sua cadeira. Você deve agora colocar a sua oferta. Em nome de Jesus.
Nós estamos precisando, esse mês é o mês de feriado. Irmãos, é assim, toda a igreja que eu dirigi, os 3, 4 primeiros meses sempre foram lutas. As pessoas têm a parte de janeiro, que é IPVA, IPTU, escola, seguro, e aí vai. Escola, uniforme, pagamento da fatura, do que gastou fim de ano. E glória a Deus, porque gastou, porque Deus deu condição para gastar. Mas a obra de Deus, ela não para. Nós temos compromisso. E nós estamos precisando de um valor considerável esse mês. Por conta de feriado, as pessoas dão uma arrefecida. Como eu já disse, se eu pudesse, eu trabalharia 24 horas só em prol para a igreja. Mas eu tenho vida. Então eu quero que você, hoje, quinta-feira, que dia é hoje do mês? 17? Daqui 3 dias nós vamos pagar o nosso aluguel, o nosso IPTU, amém? E aí nós vamos, até o final do mês, pagar a nossa luz, que nós não pagamos uma luz cara, a luz não chega a R$200 por mês, que a gente funciona poucos dias durante a semana, durante o mês, então isso também até nos ajuda, nos colabora. As lâmpadas são LEDs, então a gente cuidou para que não pudesse haver um gasto excessivo. Mas nós estamos precisando que você entregue uma oferta especial. Você sabe, Deus tem te abençoado poderosamente. Não tem faltado na sua vida, na sua mesa, não tem faltado nada. Você tem visto o cuidado de Deus nos mínimos detalhes. Amém? Então eu quero, como eu estou me programando para entregar uma oferta, esse feriado, eu falei até para o pastor, trabalhar um pouco mais do que eu já trabalho, vou esforçar um pouco mais, entregar uma oferta especial, para ajudar na obra e na casa do Senhor. Então, começa por mim, eu estou dizendo que eu vou entregar também, então eu quero que você entregue. Você não é dizimista? Aprenda a ser. Se Deus tem te abençoado até agora, imagine você fazendo uma aliança na sua vida financeira com o Senhor. Deus vai te dar muito mais. Então, tenha essa consciência. Não é nada forçado, não é nada goela abaixo, mas é um entendimento que você tem que ter por um Deus que é fiel e cuida da gente. Amém? Pega esse envelope, fica de pé. Na tela tem o Pix, na parede o QR Code. Você pode fazer a sua contribuição. Pai, eu consagro a oferta na tua casa. Eu declaro a tua bênção, a tua unção, a tua vitória sobre a vida dos teus filhos. Como nós oramos e declaramos, os que esperam alcançam. Então nós aguardamos e cremos que o Senhor é fiel e poderoso para fazer infinitamente mais. Nós consagramos a ti, Senhor, a oferta na tua casa, o dízimo na tua casa, e declaramos a tua bênção e a tua vitória em nome do Senhor Jesus. Nós consagramos para a honra e glória do teu nome. Posso ouvir amém? Diga amém. Glórias a Deus. Entrega ao Senhor o seu melhor em nome de Jesus. Amém. Domingo nós teremos a nossa celebração da família às 18 horas. Amanhã, sexta-feira, nós temos a nossa vigília trimestral. A cada 3 meses nós temos uma vigília aqui na igreja. E eu já está na tela lá, vigília da ressurreição. Então é muito bom porque é feriado de Páscoa e nós vamos clamar pela ressurreição. Nós vamos clamar por milagres que o Senhor irá fazer. Sexta-feira amanhã, às 10 horas da noite, e após a vigília, um coffee break. Amém? Um café será servido aí e vai ser uma bênção em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, domingo, celebração, e vai ser uma bênção em nome de Jesus. Levante sua mão para o alto e diga: se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deus é fiel. Que a graça, o amor de Jesus Cristo, a consolação e as comunicações do Espírito Santo do Senhor esteja sobre você. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que te leve em paz e te abençoe em todas as coisas, em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito do Senhor. Amém? Vai com Deus, paz.
Irmãos, visite a cantina, tá bom? Tem boa